Há momentos na vida em que Deus silencia tudo ao nosso redor. Amigos se afastam, portas se fecham, o telefone para de tocar, e no silêncio da alma, você se pergunta: por que estou sozinho? Por que todos foram embora? Mas o céu responde: eu te separei, porque te escolhi. Os escolhidos de Deus não andam em multidões. Eles trilham caminhos estreitos, desertos silenciosos, vales sem companhia humana. Porque Deus está forjando algo neles que não pode ser moldado na presença de muitos. É por isso que José foi lançado em uma prisão antes de sentar-se no trono. É por isso que Davi foi esquecido no campo antes de ser ungido como rei. É por isso que Jesus orava sozinho na madrugada enquanto os discípulos dormiam. A unção do céu nasce na solidão. Aqueles que Deus chamou para algo grande primeiro são levados ao deserto, porque no deserto a voz de Deus se torna mais clara. E quando Deus quer te usar, Ele não te rodeia de aplausos, Ele te rodeia de silêncio. Não é rejeição, é preparação. Não é abandono, é lapidação. Não é castigo, é propósito. Muitos confundem solidão com esquecimento. Mas os céus nunca se esquecem de quem está sendo treinado para carregar o peso da glória. O isolamento dos escolhidos é o útero onde nascem os instrumentos de Deus. Assim como diz Isaías 48:10, eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Quando Deus te marca, Ele também te separa, porque o comum não pode caminhar junto com o consagrado. Aqueles que têm um chamado alto caminham em caminhos solitários. Mas o fim desses caminhos é glória. Há um propósito santo no silêncio de Deus. O isolamento não é um acidente, é uma estratégia divina. Quando Deus separa alguém, Ele não está afastando por desprezo, Ele está reservando por propósito. Você já percebeu que as árvores mais fortes crescem sozinhas? Enquanto outras se apoiam umas nas outras, aquela que cresce isolada cria raízes mais profundas, porque o vento a ensina resistência. Assim também é com o escolhido. Quanto mais forte o vento, mais firme ele se torna. Deus permite o isolamento para te libertar da dependência das vozes humanas. Enquanto há muita gente ao redor, é fácil confundir a voz de Deus com a opinião dos outros. Mas quando tudo silencia, a única voz que resta é a dele. E é ali, na solidão, que a tua identidade é forjada. Foi sozinho que Moisés encontrou Deus na sarça ardente. Êxodo 3. Foi sozinho que Elias ouviu o sussurro suave do Espírito. 1 Reis 19:12. Foi sozinho que Jacó lutou com o anjo e recebeu um novo nome. Gênesis 32:24. Foi sozinho que Jesus enfrentou o deserto e saiu cheio de poder. Mateus 4:1-11. O deserto é o lugar onde Deus revela quem você é e onde o inferno descobre que não pode te parar. Quando Deus te chama, Ele não te expõe de imediato. Ele primeiro te esconde. Ele te tira de círculos, de ambientes, de amizades. Você tenta entender o porquê, mas o céu responde: não é hora de visibilidade, é hora de construção. A pressa é inimiga do propósito, e o isolamento é o tempo onde Deus trabalha nos bastidores da tua alma. Ele fecha portas para abrir o teu entendimento. Ele cala vozes para ativar a tua audição espiritual. Ele corta vínculos para curar a tua dependência emocional. E é nesse processo que você aprende a diferença entre solidão e santificação. Solidão dói, santificação transforma. Solidão é o deserto sem propósito, mas santificação é o deserto com direção. Como diz o Salmo 25:14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Deus compartilha seus segredos apenas com quem suporta o silêncio. E o silêncio é o idioma da intimidade espiritual. O silêncio é a oficina onde Deus trabalha o caráter dos escolhidos. Quando Ele te chama, Ele não te entrega a promessa de imediato. Ele te leva para o silêncio, porque é lá que os ruídos da alma se calam e a voz do Espírito se torna audível. No começo, o silêncio dói. Dói porque estamos acostumados a medir amor por presença, atenção por companhia,
fé por resposta. Mas Deus ensina o contrário. O amor dele se manifesta mesmo quando ele parece ausente, porque a ausência é o disfarce da presença que trabalha em profundidade. Foi no silêncio que Ana aprendeu a orar sem palavras. 1 Samuel 1:13. Foi no silêncio que José interpretou sonhos dentro de uma prisão. Foi no silêncio que Davi aprendeu a confiar em Deus entre os montes e os lobos. Foi no silêncio que Jesus suportou o Getsêmani enquanto os discípulos dormiam. Deus usa o silêncio para destruir o ego. Ele permite que você fale com o céu, e o céu não responda, não porque ele te ignorou, mas porque ele quer ouvir o som da tua rendição. É no silêncio que aprendemos a parar de lutar com o controle e começamos a confiar no invisível. O silêncio é o campo de treinamento da fé. Enquanto o barulho alimenta a ansiedade, o silêncio alimenta a maturidade espiritual. E Deus só confia grandes destinos a corações maduros. Há pessoas que não suportam o silêncio, porque não suportam a voz da verdade dentro de si. Mas o escolhido aprende a ouvir Deus, mesmo quando Deus não fala, porque ele entende que a presença é mais valiosa que a resposta. Em Abacuque 2:20 está escrito: O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O silêncio é reverência. O silêncio é submissão. O silêncio é prova de confiança. É no silêncio que Deus te revela que Ele não quer apenas usar você, Ele quer habitar em você. E Ele só habita em corações que aprenderam a ser casa de paz, não campo de ruído. Quando você entende isso, o deserto deixa de ser castigo e passa a ser um santuário. Você percebe que a caverna não é prisão, é laboratório de propósito. Enquanto os outros reclamam da espera, o escolhido se torna ouro refinado no fogo da paciência. Porque ele sabe, Deus não está em silêncio, Ele está moldando. Todo escolhido paga um preço que o comum jamais entenderá. A separação divina não é romântica. Ela é dolorosa, exigente, solitária. Mas também é o caminho pelo qual o céu forma guerreiros inquebráveis. Deus não usa quem Ele não separa, e não separa quem não está disposto a ser purificado. Enquanto muitos pedem unção, poucos suportam o fogo da transformação. Porque antes de Deus colocar algo em tuas mãos, Ele precisa primeiro purificar o que está dentro do teu coração. José teve que ser traído por seus irmãos antes de usar a coroa do Egito. Gênesis 37. Davi teve que fugir para cavernas antes de sentar-se no trono. 1 Samuel 22. E Jesus foi rejeitado por todos, até pelos seus, antes de ressuscitar em glória. João 1:11. O caminho da separação é o caminho da purificação. Deus remove de perto de ti tudo o que ameaça a tua pureza espiritual. Ele corta relacionamentos, oportunidades, círculos, não porque você é difícil, mas porque você é diferente. Há pessoas que não foram designadas para o teu destino, e se Deus não as remover, o teu propósito será comprometido. Por isso Ele interfere. Ele fecha portas que você queria abrir. Ele silencia vozes que você queria ouvir. Ele permite que te esqueçam, porque a memória dos homens não pode competir com o plano de Deus. O preço da separação é a renúncia. Renunciar ao conforto, à aceitação, à aprovação. Mas é também o portal da verdadeira liberdade. Quando você aprende a andar sozinho, descobre que não precisa de companhia para ter direção, nem de aplausos para ter valor. Como está escrito em Filipenses 3:8, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Deus purifica o chamado quando Ele te faz escolher, ou o caminho largo dos homens, ou o caminho estreito da obediência. E os escolhidos, mesmo entre lágrimas, escolhem o estreito. A purificação não acontece no palco, mas no secreto. Ela vem em noites sem respostas, em dias de desânimo, em orações silenciosas. Mas é aí que o Espírito Santo trabalha. Ele destrói o orgulho, cura as feridas e te ensina a depender apenas dele. E quando a dor termina, algo novo nasce. Um coração livre de vaidade, uma fé que não precisa de plateia, uma obediência que não busca recompensas.
O isolamento não te diminui, ele te destina. A solidão não te enfraquece, ela te forja. O preço é alto, mas o resultado é eterno. Há momentos em que Deus simplesmente te esconde. Você tem dons, tem preparo, tem algo a dizer, mas ninguém te vê. Você prega, canta, serve, ora, mas parece invisível. E isso não é rejeição, é proteção. Deus esconde os seus escolhidos quando ainda é cedo demais para a exposição. Porque o brilho antes da estrutura destrói, e a visibilidade antes da maturidade corrompe. Assim como uma semente precisa de escuridão para germinar, você precisa de anonimato para florescer. A terra que te cobre agora não é o teu túmulo, é o teu útero. Deus não te enterrou, ele te plantou. Lembra de Elias? Depois de confrontar o rei Acabe e desafiar os profetas de Baal, Deus o escondeu junto ao ribeiro de Querite. 1 Reis 17:3-4. Ali, ele aprendeu a depender do céu para cada gota d'água, para cada pedaço de pão trazido pelos corvos. Querite foi o lugar onde o profeta perdeu o orgulho e ganhou intimidade. Deus também escondeu Moisés no deserto por 40 anos. Escondeu Davi nas colinas, cuidando de ovelhas. Escondeu José dentro de uma prisão. E até Jesus, antes dos milagres, passou 30 anos em silêncio. O esconderijo é o processo onde Deus forma o invencível dentro de você. Enquanto você acha que está parado, o céu está te lapidando. Muitos querem o palco, mas Deus está mais interessado no altar. Ele sabe que o poder sem pureza é perigoso. Por isso, antes de te mostrar ao mundo, ele te mostra a ti mesmo, e esse é o confronto mais difícil. Isaías 49:2 diz: Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. A flecha está pronta, mas ainda guardada. Não é porque Deus esqueceu de você, é porque o tempo certo ainda não chegou. Há uma hora em que Deus te revela, mas antes disso, há uma estação em que ele te esconde. E se você tentar sair da aljava antes da hora, o voo será curto e o impacto pequeno. Mas se você permanecer escondido até o tempo de Deus, quando ele te lançar, ninguém poderá te deter. O esconderijo é o lugar onde o Espírito Santo te ensina a ser dependente, te reveste de autoridade e te torna invisível ao ataque inimigo. Porque aquilo que o inimigo não pode ver, ele não pode destruir. Então, se hoje você se sente esquecido, lembre-se, não é esquecimento, é estratégia. Deus está te escondendo para depois te exaltar. E quando o tempo da manifestação chegar, ninguém poderá negar que foi o céu quem te levantou. Meu irmão, minha irmã, se você tem caminhado sozinho, chorado em silêncio, se o céu parece distante e a promessa parece adiada, você está exatamente onde Deus quer que esteja. O isolamento dos escolhidos não é castigo, é consagração. É o processo pelo qual Deus separa os fortes dos frágeis, os rasos dos profundos, os que apenas ouvem a palavra daqueles que se tornam a própria palavra viva. Você não está esquecido, você está sendo preparado. E cada lágrima que caiu nesse deserto é uma semente que o céu já registrou. O mesmo Deus que te escondeu será o Deus que te revelará. E quando ele fizer, não será apenas para te mostrar, mas para manifestar a glória dele através de você. Como está escrito em 1 Pedro 5:10, E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua glória eterna, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e vos firmará. O deserto vai passar, a caverna vai se abrir, e quando isso acontecer, você não será mais o mesmo. Porque os escolhidos que caminham sozinhos saem dessa caminhada irreconhecíveis aos olhos humanos, mas familiares ao coração de Deus. Haverá um dia em que tudo fará sentido. Os nãos, os atrasos, as perdas, os silêncios. Você olhará para trás e perceberá que cada passo solitário era, na verdade, um passo ao lado do Espírito Santo. Então não desista. Continue caminhando, mesmo que ninguém entenda. Continue crendo, mesmo que ninguém te apoie. Continue adorando, mesmo que ninguém te ouça.
Porque quando Deus terminar o que começou, os que duvidaram verão e dirão: verdadeiramente o Senhor estava com ele. E nesse dia, você entenderá que a solidão foi apenas o prelúdio da glória, que o esconderijo foi o berço da unção, e que o caminho solitário dos escolhidos é, na verdade, a estrada onde Deus caminha mais perto. Lembre-se, Deus nunca abandona aqueles que Ele chamou. Mesmo quando tudo parece silencioso, o céu está em movimento. Como diz Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você pode estar caminhando sozinho, mas nunca estará caminhando sem Deus.